Quando nós vamos tratar sobre apologética, a gente tem que entender algumas questões. A apologética ela tem vários ramos, né? Ela pode abordar vários assuntos. Entre elas pode ser a apologética científica, evidencialista. Pode também haver a apologética moral, filosófica, a apologética política, muito importante, e também a apologética que nós tratamos aqui no canal, quase todos os vídeos em cima desse assunto, que é a heresiologia. Todas essas linhas, essas ramificações, fazem parte também da teologia, e o assunto, todos eles tratam sobre a defesa da fé nesses campos. Quando nós vamos ler a Bíblia e a gente for prestar atenção no assunto apologético, nós vamos perceber que a maior parte da Bíblia está tratando sobre apologética. É a defesa da fé em contraposição os pensamentos errados em relação à lei judaica, à lei mosaica, ou melhor, aos costumes judaicos, ou também a apologética em relação ao entendimento pagão, né, ali no Novo Testamento. A defesa do cristianismo em relação ao gnosticismo, à filosofia grega. Então, tudo isso nós vamos encontrar na Bíblia. Nós vamos ler até em alguns livros apologéticos números em que vão dizer que a Bíblia ela é 70%, o assunto ali é apologética. E alguns exemplos, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, o escritor Lucas ele está fazendo uma defesa da fé cristã diante de Teófilo. Todo o livro de Atos está mostrando que o cristianismo não é tudo aquilo que eles estão acusando, né? Como se os cristãos fossem pessoas que não obedecessem leis, né? Regras ali governamentais, né? A ideia dos pagãos era que os cristãos eram como se fossem anarquistas, que os cristãos não obedecessem leis nenhuma. São todos então anarquistas. E Lucas, ele no livro de Atos, nós percebemos que ele está fazendo uma defesa do cristianismo, mostrando o que realmente é o cristianismo. Muito importante a defesa da fé, a escrita de Lucas, que foi escrito mais ou menos ali entre o ano 80 e 95, um livro todo histórico, para mostrar o que realmente era o cristianismo. Naquele momento, entre o ano 80, 90, 100, já havia uma grande perseguição em cima dos cristãos. E Lucas volta, né, é uma história, volta lá para o ano 30, até o ano 65 mais ou menos, para contar o que realmente era o cristianismo. E o cristianismo não era um grupo anarquista que não obedeciam leis instituídas aí, né, pelos governadores, pelos romanos, mas que o cristianismo era uma religião cristã. Eram pessoas boas, servos de Deus que faziam boas ações perante a sociedade. Então Lucas ele vai falar muito a questão da igreja, ajuda aos necessitados, viúvas, pobres, ajuda entre igreja e igreja. É muito interessante que ali próximo do ano 100 nós vemos o governador de Bitínia, o jovem Plínio, ele vai então indagar o imperador Trajano por que os cristãos estavam sendo perseguidos. O jovem Plínio ele não estava entendendo por que Trajano estava mandando matar os cristãos, né? Todos aqueles que não se debruçassem perante ao busto do imperador. Então, o jovem Plínio ele faz essas indagações, porque os cristãos, aparentemente, pelo aquilo que o jovem Plínio estava vendo, os cristãos eram pessoas boas, ajudavam os pobres, ajudavam os necessitados, ajudavam entre si, e tinha aquela festa chamada Ágape, que era estranho aos olhos dos pagãos, porque eles não entendiam muito bem o que era a festa Ágape, muito menos a ceia do Senhor. O que mais poderia ser acusado em relação aos cristãos era apenas as comemorações cristãs, as festas cristãs. No caso, a nossa Eucaristia, né, o partir do pão, a ceia do Senhor e as reuniões. O cristianismo fazia toda a diferença, tanto em relação ao judaísmo, toda a Palestina, até mesmo nos países pagãos, porque os cristãos ajudavam muito a população. Bom, mas se a política nesse caso era tão importante, por que Jesus não tratou sobre política? Alguns até vão indagar isso. Por que Jesus não tratou sobre política?
Pelo fato de que Israel não havia uma democracia, não havia direito a votos, a participação do judeu em relação à política era mínima, porque, ou zero mesmo, porque quem dominava Israel naquele momento era Roma, e a participação então dos judeus era quase nada, a não ser pagar impostos, obedecer ao imperador. Pagar os impostos é o que mais o judeu tinha que fazer. E não só pagar os impostos para o imperador, mas também pagar os impostos dentro de Israel. Inclusive, pagar os impostos para a construção do templo. Era como se fosse lei. Então havia o imperador, havia os governantes, e abaixo desses governantes tinha uma classe muito importante em Israel, que era os religiosos, né? O sinédrio, a parte religiosa. A parte religiosa é quem deveria então manter a ordem dentro de Israel, porque se a religião judaica houvesse motim, se houvesse um tipo de inflamação, uma guerra dentro da religião judaica contra os romanos, aí o bicho ia pegar mesmo. Então os romanos iriam até Jerusalém e matar todos os judeus. Por isso que o Sinédrio ele foi muito importante nesse sentido para manter então essa ordem religiosa. E todo esse contexto é o que nós vemos ali descrito nos evangelhos. E é por isso que nós vemos pouquíssimo sobre política nos evangelhos, até mesmo no livro de Pedro, de João, porque eles estão contextualizando mais dentro da religião judaica e a conversão ao cristianismo. E essa mudança, né, também da religião judaica para o cristianismo, aquela visão errônea da lei mosaica, em que Jesus explica o que realmente significava aquela lei mosaica. Mas Paulo, para mim, Paulo foi a pessoa que mais falou sobre política, porque o contexto dos livros de Paulo tem mais relação aos gentios. E em Corinto, né, na Grécia, já havia uma maior participação na política, inclusive em relação a voto, coisa que não existia em Israel. Por isso que nós não vemos tanta participação política dos judeus, mas nós vemos, historicamente, uma maior participação política aos gentios, né? Aos gregos, aos corintos. Então parece-me que Paulo fala muito mais abertamente sobre política do que os evangelhos, o próprio Pedro e João também. Então o cristianismo sempre teve relação com política também. Não tem como a gente falar de cristianismo sem política, uma coisa é atrelada à outra. Os pais da igreja, né, os primeiros escritores, os primeiros apologistas que defendiam a fé cristã, vamos citar aqui o próprio Tertuliano, que segundo a tradição, Tertuliano ele era um advogado e os escritos de Tertuliano realmente parecem um escrito de um advogado mesmo defendendo a fé cristã para os acusadores, né, do paganismo. Então Tertuliano usa uma linha bem filosófica para mostrar que o cristianismo não havia diferença nenhuma em relação à filosofia, aos deuses dos pagãos. Não que Tertuliano estava equiparando, mas que ele estava refutando, combatendo a ideia de que o cristianismo era um grupo anárquico que não obedecia regras. Tertuliano estava colocando o cristianismo na posição que ele é, uma religião cristã, genuína, com regras. Então temos aqui um verdadeiro apologista cristão, defensor da fé, usando a política para isso. Depois que os próprios pagãos começam a aceitar mais o cristianismo, entendendo que havia uma ideia muito errônea em relação ao cristianismo, eles deturparam o que realmente era o cristianismo. O cristianismo não era uma religião anárquica que não obedeciam regras, né? Mas o cristianismo era uma religião de fato que cultuava um Deus, tinham suas regras. O cristianismo realmente não poderia ir contra o seu Deus, porque Deus está acima de tudo, mas também estamos sujeitos às leis humanas. Isso Paulo deixa muito claro.
que as leis humanas estão aí para, inclusive, colocar ordem, né, no mundo, e toda a autoridade foi constituída por Deus. Deus ele permite, ele até quer que tenha autoridade humana para que não haja uma anarquia. Então, o cristianismo ele obedece leis. O cristianismo obedece leis. E depois de uma grande aceitação do cristianismo, vemos ali por volta do 3º século, Constantino abraçando a fé cristã. Não sei se de forma realmente genuína, é discutível essa questão. Porém, há uma maior liberdade cristã nesse sentido, então o evangelho se expande muito mais pelo mundo. Alguns vão dizer que por causa disso a heresia vem junto, mas é óbvio, quanto mais cristãos, mais ideias errôneas vêm junto com o cristianismo, porque somos humanos sujeitos a errar o tempo todo, nós somos falhos. Então, quando nós carregamos a teologia cristã com a gente, cada um vai dar seu pitaco, né, seu ponto de vista, é onde então existem muitas heresias, e a apologética está aí para tratar justamente sobre isso. Mas é melhor muitas pessoas conhecerem o cristianismo e também as heresias, mas pelo menos podem conhecer o cristianismo, do que estarmos rodeados por uma ditadura anticristã. Sobre governantes do mundo que não aceitam o cristianismo de forma nenhuma e não quer deixar o evangelho proliferar pelo mundo. Então eu, Rafael, prefiro muito mais que o cristianismo seja levado, mesmo que carregado com muitas heresias. A Bíblia está aí justamente para a gente poder ver o que é heresia e o que não é. Mas eu acho que hoje no Brasil, principalmente, muitos cristãos estão preferindo uma restrição do cristianismo. Mas na cabeça de muitos brasileiros tolos, cristãos, né, se dizem cristãos, eles acreditam que pode usar o seu direito democrático de votar em partidos que querem calar a boca dos cristãos. Claramente esses partidos estão dizendo que se cristão dizer que Umbanda é uma religião do demônio, vai tomar processo. Se dizer que os LGBT estão indo contra a Bíblia, é pecado, vão para o inferno, calem a boca desses cristãos. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que se dizem cristãos que estão aí nessa pegada, votando nesses partidos. E esse vídeo que você está assistindo não foi gravado antes das eleições não, tá? Hoje é dia 29 de novembro, já passou as eleições e eu estou dizendo isso agora para que vocês não venham dizer que eu estou incentivando, induzindo alguém a votar em alguém. Já passou as eleições, tá? Agora, eu fico muito entristecido em pessoas dizerem que cristão deve apenas orar pelos governantes. Um desses que disse esses dias no Instagram foi o nosso querido reverendo Augusto Nicodemos. Nós temos que orar pelos nossos governantes. Como assim? Orar pelos nossos governantes? Devemos mesmo orar por nós, pela igreja, pela nossa família, mas temos que agir. Porque se eu usar dessa linha de raciocínio, devemos só orar, então eu vou orar para Deus colocar dinheiro na minha conta para eu poder pagar minhas contas e não vou sair para trabalhar. Como nós temos uma democracia nesse país, temos uma Constituição que nos dá deveres, mas também nos dá direitos. Devemos respeitar essa Constituição. Eu não acho que hoje o pior inimigo do crente na política é a esquerda, como dizem. Eu acredito que o pior inimigo da igreja hoje são os isentões. Essa classe que se diz isenta, que devemos orar, respeitar os nossos governantes, enquanto os governantes estão usando aí a Constituição de má fé, querendo acabar com os cristãos, o direito dos cristãos. Pelo amor de Deus, isso está me deixando muito irritado e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E a minha vontade é de falar muitas coisas aqui, mas pelo bem de minha sanidade mental e pelo bem de vocês, eu prefiro não falar. Vou ficar por aqui mesmo. Agora, a nossa América, ela está totalmente rodeada pela política cristã. Os Estados Unidos, ele foi montado pelo protestantismo.
William Wilberforce foi um político britânico e líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro. William Wilberforce fez toda a diferença como um cristão dentro da política. Já Martin Luther King, que foi um pastor batista, ativista dos Estados Unidos, e com certeza Martin Luther King é uma das figuras mais lembradas sobre os direitos civis dos americanos. Foi um pastor batista e fez toda a diferença, um cristão que fez toda a diferença no nosso mundo. E essa galerinha, essa molecada que fica só na internet e acha que nós temos que só orar. Meu Deus do céu, realmente nós temos que orar. Mas a gente tem que agir. A gente tem que agir. Não é possível que nós, num país tão livre como nós estamos, não é possível que a gente vai deixar esses filhos do diabo dominar aí as leis que beneficiam a liberdade da igreja. E vocês percebem que a igreja não trata sobre política, não trata sobre apologética. A regra é essa: a igreja não fala sobre a política e sobre a apologética, não vai falar. Porque se a igreja tratar sobre esse assunto, vai ter que colocar pessoas especialistas nesse assunto. Pessoas que estudam sobre esse assunto. E ninguém quer estudar, não. Hoje o crente quer ficar de boa, trabalhar, chegar em casa, ligar sua televisão e assistir o jornal. O crente não gosta mais de estudar, não quer estar por dentro do que está acontecendo. O crente não quer saber de história, não. Então, para a igreja tratar sobre assuntos importantes, como feminismo, por exemplo, comunismo, política, a igreja vai ter que colocar pastores capacitados que estudam esses assuntos. Mas a igreja não quer abordar esses assuntos porque não quer entrar nesses campos que são campos que a pessoa tem que estudar muito. A igreja realmente está com preguiça e eu ando muito entristecido em relação a isso. Alguns até me perguntaram por que eu desapareci, se eu parei com o canal, se eu desisti de tratar sobre apologética. Não, gente, tem várias coisas aí que estão acontecendo no momento, mas o que mais me impossibilitou de gravar é realmente um computador. Ele estragou. E vamos ver se eu consigo arrumar ele, conseguir fazer uma gambiarra tecnológica agora aqui para poder gravar esse vídeo. E comentem aí se você quer que a gente continue gravando, o assunto que vocês querem que a gente aborde. Não deixe também de se inscrever no canal, compartilhe aí esse vídeo com seus amigos e nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais.